Olá, meu amor, que bom te receber aqui no podcast Viva Pra Se Amar. Toda semana tem um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar seu amor da sua vida. Então já sabe, segue o nosso canal, segue também nossa playlist, avalia o nosso programa aqui, ó, do lado do nome do nosso programa no Spotify, coloca lá suas 5 estrelinhas, comenta sempre, me deixa saber o que você acha. Ter você aqui é o que faz o nosso programa continuar. E, inclusive, se esse programa de hoje te ajudar, eu quero que você espalhe ele por aí, me ajudar a chegar nos tops das paradas do podcast de novo, mas acima de tudo, ajudar esse conteúdo a chegar a outras mulheres. Eu percebo que muita gente me fala que o podcast ajudou, tem me ajudado muito, tem me tirado de lugares ruins, então se a gente puder espalhar isso por aí, a gente vai fazer a diferença na vida de muita gente. Não só o meu trabalho, mas como a corrente de vocês, combinado? Quero te convidar também a me seguir no Instagram, @avivibarbosa, o meu perfil, @vivi pra isso, o perfil da nossa escola de amor próprio, e @viva para se amar do nosso podcast. Deixo também você aqui intimada a ler o meu livro, lá eu conto a minha história de como eu resgatei o amor próprio, de outras mulheres e te ensinando a fazer isso passo a passo. O link tá aqui na descrição do nosso episódio, o livro tem o mesmo nome do nosso programa, Viva Pra Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, e eu tenho certeza que vai te ajudar a se amar muito mais. No episódio de hoje, eu quero falar contigo sobre como sair do relacionamento com o narcisista. E é por isso que eu pedi para você compartilhar esse episódio por aí, porque eu tenho recebido tantas alunas, seguidoras que estão passando por uma relação abusiva com alguém que tem mesmo o transtorno de personalidade narcisista ou traços adquiridos de um narcisista, ou até uma relação abusiva, que são muitas mulheres em sofrimento e que não conseguem força para sair desse lugar. Então eu decidi fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é uma forma de algum jeito levar para elas uma boia. Tô tocando essa boia para ver se você consegue parar de se afogar, porque quando você tá nessa situação é muito difícil de sair mesmo. Quando você tá de fora e aí você escuta o que aquela pessoa fala, parece tão óbvio. Poxa, mas se ele faz tão mal, se ele manipula, se ele mente, por que ela não sai? Quando a gente tá dentro de uma relação como essa, você tá envolvida. Né? E eu recebo muitas mulheres falando sobre isso na caixinha de perguntas, no direct, algumas alunas minhas têm passado por isso. E eu acho importante trazer para vocês, porque muitas pessoas que estão me ouvindo agora talvez nem tenham percebido que é um narcisista, que é uma pessoa abusiva, mas que elas já sabem que não tá legal, que a forma com que ela tá vivendo essa relação amorosa não é boa. Para homens e para mulheres, né? Existem mulheres narcisistas também, existem mulheres abusivas também. Então, se você tá me ouvindo e se identifica como tal, perceba que as suas atitudes adoentadas podem estar adoentando outra pessoa. Mas eu falo principalmente do perfil masculino porque nossas ouvintes aqui na maioria são mulheres. Então coloca na sua realidade porque a situação é a mesma. Uma relação narcisista ou abusiva, eu vou tentar ampliar não só para o narcisista, são 2 pontos diferentes, mas sair de uma relação abusiva é difícil porque você não enxerga que aquilo é um abuso. Demora muito tempo para você enxergar. E quando você percebe, você já está tão sem força, sem essência, sem capacidade e até sem autoestima que você não consegue sair dali, por isso precisa de ajuda. O primeiro passo para você entender como sair de uma relação com um narcisista, com um homem abusivo ou com um homem tóxico busque ajuda profissional. Por quê? Porque essa pessoa ela tende a fazer jogos manipulatórios, então por isso é difícil de você acreditar que o que você está sentindo é verdade. Muitas vezes essa manipulação faz você sentir culpa de algo que você nem fez. E aí, por medo de perder, porque você tá sendo sugada, né? Tá tomando todo o vício da sua autoestima, você fica ali. E fica ali, até começar a adoecer psiquicamente, financeiramente, o ambiente em que você vive já tá tomado, a sua vida perde o controle e aí você começa a adoecer até fisicamente mesmo, né? Então, o narcisista, ele tem um jogo de manipulação tão ardiloso que você realmente sente culpa por você pede desculpa por algo que não foi você que cometeu. Quais são as características desse relacionamento? Um homem com transtorno de personalidade narcisista ou traços narcisistas adquiridos, porque às vezes ele conviveu com narcisistas e adquiriu algum traço, ele é aquela pessoa que é tudo sobre ele. Então, mesmo que você fale sobre, ele não aceita. Mesmo que você demonstre vulnerabilidade, ele não acolhe. E só faz isso quando é de interesse dele te prender ali. Então, quando ele percebe que ele tá perdendo
virando sua vítima, que é como a gente chama uma parceira de um narcisista, ele retrai e ele volta a ser o príncipe encantado do love bombing, que é a fase inicial deste relacionamento. Então, a primeira fase do relacionamento com um narcisista é o love bombing, bombardeio de amor, príncipe encantado, ele é perfeito, conexão sexual única. E aí você fala, me achei, é o homem da minha vida. Capaz de juras de amor, capaz de você abrir mão da sua vida para viver a vida dele. Só que aí o tempo passa e esse bombardeio de amor vai diminuindo quando ele tem garantias de que você já está conectada a ele. Um ponto importante. Pessoas narcisistas ou abusivas, elas tendem a querer vínculo muito rápido, então pedem namoro muito rápido, falam de casamento muito rápido, porque elas querem criar vínculo, porque elas sabem que as máscaras não vão segurar muito tempo. Então, quando essas máscaras começarem a cair, você já vai estar completamente atrelada, é o meu parceiro, é o meu namorado, a gente já mora junto, já tô grávida. É comum, inclusive, deles quererem engravidar as parceiras assim muito rápido, porque querem o vínculo. E esse vínculo é uma garantia de que ele vai ter energia, porque o narcisista ele é um tomador. O nome do transtorno vinculado a ideia do Narciso, ao conto de Narciso, é porque ele só ama a si mesmo. Ele não consegue sentir empatia. Então você pode estar se descabelando na frente dele. E ele até finge, mas ele continua fazendo pouco caso da sua dor, porque ele não se conecta. É uma incapacidade de sentir empatia, porque o narcisista, ele só ama a si mesmo. Então, quando ele está ganhando algo em troca, quando ele se alimenta do seu comportamento, ele fica. Quando ele percebe que vai perder, ele tira sem dó. E é por isso que manipula muito, porque as mulheres que se atraem por um homem como esse são mulheres com autoestima baixa, inseguras, que se sentem preteridas, que talvez lá do primeiro afeto pai e mãe não se sentiram amadas, então elas aprenderam que para elas abrir mão de si era natural para conquistar o outro. Mulheres que nunca tiveram uma conexão talvez sexual como é com o narcisista. Narcisistas são sexuais demais. Inclusive tem muitos relatos de mulheres na internet que descobrem que seu parceiro inclusive tem relação com outros homens, porque ele é sexual, ele não é hétero ou homossexual, ele faz aquilo que ele tem vontade. Então você descobre esses distúrbios ao longo do tempo e ainda assim você fica ali. Você se sujeita a fazer coisas na cama com esse homem porque você não quer perder ele de jeito nenhum. Então são duas pessoas adoentadas. O transtorno narcisista não tem cura porque é um traço de personalidade. E a mulher que está com ele é uma doadora, é aquela mulher que abre mão de si para garantir o outro do lado. Recentemente eu fiz um episódio sobre isso, sobre a mulher que tende a ser perfeita, que vale a pena você ouvir. Mas o mais importante de você entender é que o primeiro passo, tô dando aqui um overview do que é essa situação, para você que está me ouvindo se identificar, estou passando por isso, já passei, já descobri, mas ainda não consegui sair. Que o primeiro passo é você perceber que tá nessa cilada. Eles têm um comportamento muito comum, né? O love bombing, depois as manipulações, depois os tratamentos de silêncio, depois a escassez, que é quando ele se retira da sua vida. Quando ele percebe que te perdeu, ele volta com bombardeio. Então, são altos e baixos muito grandes. E aí, quando chega a fase de você perceber, e agora? Tá, Vivian, tudo que você tá falando é o que eu tô vivendo, o que é que eu faço? E é aqui que eu falo da busca profissional. Você precisa se fortalecer enquanto indivíduo, porque não tem a ver com a relação amorosa, tem a ver com você. Por que eu ainda preciso de um amor adoentado como esse que eu já sei que eu vivo? O primeiro passo para você sair de uma relação narcisa é cortar contato, porque toda manipulação que ele faz ainda tem poder sobre a sua mente. Você ainda é apaixonada, você ainda tem tesão por ele, você ainda tem expectativa de que aquele príncipe encantado volte. Então esses altos e baixos te manipulam muito. Então o primeiro passo quando você decide é tirar o contato, porque senão ele vai te ludibriar. Quando você já fez esse movimento várias vezes, de terminar e voltar, a relação já virou ioiô, fica mais fácil de você terminar e bloquear. Agora, quando é o primeiro ponto de percepção, e é aqui que muitas mulheres se perdem. Percebi, não é o que eu quero para minha vida, tem bandeiras vermelhas, tem situações ruins, não consigo sair ainda. Né? Tá tudo bem, você não é obrigada a dar conta de tudo. E aí é onde você começa a usar a empatia que você dá pra ele quando compreende os comportamentos ruins pra si mesma. Se acolhe, mulher. Eu sei que muitas vezes o primeiro passo é você querer sair dali quando você tem
a concepção de que tá numa relação como essa, mas às vezes você não dá conta porque a sua autoestima ainda é muito fragilizada. Você realmente acredita que ele é a última opção de amor no mundo. E eu tô aqui pra dizer que não é. Acredita em mim, isso passa. Como que eu tenho tanta certeza? Eu já vivi uma relação curta, mas já vivi uma relação com um homem narcisista, com amigas narcisistas, e eu tenho milhares de alunas que já viveram essa cena. E eu sei, acompanho muitas delas e sei que hoje elas conseguiram se reconectar. O que você precisa quando você tá nessa fase de não consigo sair é ter empatia por si mesma. E aí você fica tão fragilizada e tão sem amor por você que você acaba continuando, tipo, tô ferrada mesmo, vou aceitar essa situação. E começa a administrar as perdas. E não é esse o caminho. Ter empatia por você é você não tomar atitudes impulsivas. É você, quando ele voltar tentando uma segunda chance, se dar um tempo, olha, amanhã a gente conversa, eu preciso refletir, eu preciso me ouvir. É você se dedicar a outras coisas. É você não fazer disso o centro da sua vida. Falo isso muito para algumas alunas que estão vivendo isso nesse momento. É você conseguir deixar o celular de lado para focar no seu trabalho, fazer um exercício físico, ter apoio na sua casa, falar sobre isso. Não ignore os sinais, porque se você não para agora, lá na frente pode virar uma coisa mais grave. Então, o mais importante é você ter empatia. Peça ajuda, peça colo para as amigas, para sua terapeuta, para sua mãe, para o seu pai. Porque você precisa se sentir segura para sair desse lugar de manipulação. Em alguns momentos essa manipulação é cega, em outros momentos ela é muito explícita, e é na hora que a manipulação é explícita que você se machuca. E quando você se machuca, você tira o seu senso de merecimento. A mulher começa a sentir culpa de estar ali quando ela descobre. E aí, quando ela sente culpa, ela perde mais ainda força, porque ela para de acreditar que merece ser feliz. Eu estou aqui por culpa minha. Eu percebi e não fiz nada. E é aqui que a gente precisa entrar com a sua empatia. Eu percebi e não fiz nada porque eu não podia. Eu não conseguia. Eu não dava conta. E é por isso que você tá aqui, buscando essa ajuda. É por isso que alguém te mandou esse episódio. Porque você não tá sozinha. São muitas mulheres vivendo esse tipo de relação e que estão se perdendo porque lá atrás elas não foram ensinadas o real sentido do amor. Talvez por conta do seu sistema familiar. Talvez porque elas viveram relações sem amor, sem paixão. E aí quando vem uma paixão ela fica cega. Muito por conta desse inconsciente coletivo de que a gente tem que viver uma fantasia romântica de conto de fadas, que o amor é perfeito. E aí, quando o narcisista chega perfeito, você acredita e se entrega. Então, a culpa que você sente por estar ali, ela só vai te deixar mais fraca. E fraca mesmo, fisicamente até, de não ter forças para falar, de não ter forças para cortar. Então, você precisa se fortalecer individualmente. Como? Desenvolvendo autoconfiança, resgatando os seus valores pessoais que foram perdidos e resgatando os seus limites. Então, para você que está me ouvindo, quer começar esse resgate, eu te sugiro que você relembre o que eu esperava de uma relação amorosa antes dessa pessoa chegar na minha vida. O que eu tenho disponível para doar numa relação e automaticamente o que eu mereço receber. Né? O que efetivamente eu consigo me posicionar e aprender a falar não para outras coisas, para quando ele chegar eu também já saber falar não para ele. Então, volta esse episódio, escuta essas perguntas, anota essas perguntas quantas vezes forem preciso, porque sair de uma relação narcisa é uma teia de aranha, demora para você encontrar o caminho. Mas quando você sabe disso, você não precisa ficar falando para ele o tempo inteiro. Se fortaleça individualmente. Eu costumo, inclusive, falar para as minhas alunas não comentarem com esses parceiros que estão fazendo um processo terapêutico, porque o primeiro passo é tentar banir. Tudo aquilo que te fortalece, ele não vai apoiar. Uma amizade, um trabalho, a relação com seus pais, uma terapia, um curso, um livro, porque ele entende que aquilo pode te dar força para sair daquele lugar em que ele está te sugando. Eu falei até pra minha aluna esses dias, né? A pessoa vem, te coloca um canudinho na cabeça, te chupa a alma inteira e você fica fraca, sem viço. Porque é isso que o narcisista faz, ele vai tirando e aí você desacredita. Por isso você precisa repor esta força nas suas bases de afeto, buscando ajuda e sendo empática consigo mesma antes de ser com ele. Depois, o segundo ponto que a gente precisa fazer é quando você tomar uma decisão de cortar essa relação, cortar todos os canais. E aqui a gente precisa trabalhar uma parada chamada ego. Porque quando você está envolvida numa relação como essa, o narcisista ele só consegue atrair mulheres que estão carentes de algum tipo de afeto, ou sexual,
ou emocional, ou financeiro, e aí ele entra sendo seu salvador, aí depois ele toma. Então, quando você decide sair dessa relação, decidir, esse é o meu limite, né? Resgatei o meu limite, entendi que ultrapassei, não quero mais, precisa cortar contato. Precisa cortar contato porque a manipulação dele te dobra. Então, quando você corta o contato, o que machuca? O ego. Como assim ele me amava tanto e não vai vir atrás de mim? Como assim ele não me procurou? Como assim ele já está com outra? Porque sim, os narcisistas triangulam. Então, geralmente, quando ele está numa relação com outra pessoa que já está ruim, ele tende a ter outras mulheres. Porque são pessoas que não vivem sozinhas, né? Então, triangular, está sempre em triângulos amorosos. Sai daqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Então, quando você percebe que rapidamente ele colocou outra mulher no teu lugar, o teu ego fere. E aí você precisa trabalhar ferida de rejeição, abandono. Porque isso vai acontecer. Por isso que é um processo de cura. Por isso que muitas vezes você não consegue de imediato e tem que se fortalecer até conseguir sair disso. Então, quando a gente sai de uma relação narcisa, tem que cortar o contato e não se alimentar das notícias dele, porque muitas vezes esse homem vai procurar outras mulheres para te provocar, para despertar o ego ferido. E para não perder, você volta. Mas aí você volta, fica em lua de mel uma semana e aí o inferno volta. Porque eles não mudam. É um traço de personalidade, é como ele é. Então, o primeiro passo aqui de descobrir o ego ferido é sair desse lugar de ter informações, porque aí você não se alimenta. Aqui a gente usa uma técnica que as pessoas chamam de pedra cinza, de você não deixar ele te acessar e não acessar nada sobre ele. Sabe o conceito do Narcóticos Anônimos, de só por hoje? Esse é o movimento. Você vai se desviciar dessa relação que causa abusos, que causa dependência emocional. Então, só por hoje eu não tenho notícias dele, só por hoje eu tô bem, só por hoje. E criar uma estratégia para ocupar seus dias. Um processo terapêutico, uma viagem, um curso novo, coisas novas que façam você resgatar a sua essência, que ele enfiou um canudinho e sugou. Então, por exemplo, quem eu era antes desse relacionamento? O que eu gostava de fazer? Quais os hobbies que eu não estou conseguindo fazer porque eu estou com isso na minha cabeça? Quando você põe a pedra cinza, ou seja, estanquei o contato, não estou me alimentando de informações sobre ele, meu ego não vai se ferir porque eu não sei, não tenho notícias, eu vou me ocupar do meu hobby, eu vou me ocupar da minha rotina, eu vou descobrir coisas novas que eu quero fazer e se distrair. Vai passar de uma vez? Não. Mas se a gente não começa com uma estratégia, você não consegue nem sair. Então, resgatar os seus hobbies é um bom ponto de importância. Mas, acima de tudo, buscar apoio. Então, cortar o contato, lidar com o ego ferido, resgatar os seus valores e trazer atividades mesmo que ocupem a sua cabeça vão te ajudar muito nessa fase de sair dessa obsessão que é o relacionamento com o narcisista. Tá se identificando? Me conta aqui se tá te ajudando. Me conta quem te mandou esse episódio. Foi uma amiga? Foi alguém que compartilhou na rede social e você se identificou e foi ouvir? Eu preciso que esse episódio chegue a muita gente, porque cada dia mais mulheres estão caindo nessa cilada. Porque amor próprio virou um comércio. Então as pessoas não estão dando valor para aprender a se amar. Elas acham que é só gente querendo vender curso na internet. E não é. É ciência, é saúde, é autoconhecimento. Quando vem uma situação como essa, você já sabe, pula fora. Vou trazer a minha experiência aqui que eu falei pra vocês. Quando eu comecei a me envolver com uma pessoa e eu tive desconfiança que aquilo era um love bombing, eu tive uma pequena dúvida. Será que eu tô me sabotando em achar que ele é bom demais pra ser verdade? Ou será que isso é um love bombing? Então, quando eu comecei a conhecer essa pessoa, eu tava solteira há algum tempo, passei solteira há um tempo porque eu tive uma relação que eu terminei gostando ainda de um parceiro, então demorou um tempo pra eu querer me envolver com alguém, né? Precisei parar de sofrer, depois estancar o amor, e aí recomeçar. E aí, quando meu coração tava livre, fui pra vida. E automaticamente a vida trouxe parceiros pra mim, possíveis parceiros, e ele chegou. E ele chegou de uma forma muito natural, né? Bem típica de contos de fadas, o amigo que apresenta, e aí começa a conversar, e aí flui muito bem, mas desde o começo eu tinha uma intuição de que aquilo era um love bombing, porque ele era perfeito demais para ser verdade. O que acontece? O que é o perfeito demais para ser verdade? A pessoa te oferece, te fala tudo o que você quer ouvir.
Então, eu descobri depois, inclusive, que ele já me estudava há algum tempo nas redes sociais, então ele falava coisas que eu realmente defendia aqui no podcast, né? E percebi isso. Quando a gente começou a se relacionar efetivamente, tinha outros comportamentos dele que eu me pegava pensando, né? A forma com que ele fala dos pais, muito bonzinho, muito educadinho, mas você vê no olhar dele que não tem isso. Aquela necessidade de falar sobre qual o nome do nosso filho, e você namorando com aquela pessoa há um mês, né? Falar de filhos, de casamento, muito rápido. E aí aquilo foi aumentando. A parte sexual muito aflorada, então eu percebia que tinha talvez ali distúrbios que eu comecei a achar estranho. Falar muito, de querer me contar muito as experiências sexuais. Então eu comecei a pôr o meu pé no breque até perceber que já tinha até uma triangulação. Num fim de semana que eu disse pra ele que eu queria parar aquela relação, que não tava fazendo sentido pra mim, que eu tava muito desconfiada de estar com um narcisista, isso foi num domingo. Na quarta-feira ele começou um namoro. Que é, inclusive, acho que até hoje a atual namorada dele, que deve estar passando pelas mesmas coisas que eu teria passado se não tivesse saído. Então eu tô te contando a minha experiência pra você saber que todo mundo pode cair na mão de um narcisista, porque ele é um sedutor. A mulher narcisista é mais ainda, porque ela, além de sedutora, é ardilosa. Então, o primeiro passo para sair de uma relação como essa é não sentir culpa, é sentir empatia. Uma aluna uma vez falou para mim, mas se você trabalha com isso, como é que você caiu? Qualquer um cai. Porque eles são bons nisso, eles são bons no love bombing, e é muito bom essa sensação de ser extremamente amada e desejada. E aí, quando você percebe que tá demais, você começa a perceber, ele nem me conhece, como é que ele me ama tanto assim? Eu nem mostrei como é que são os meus defeitos, como é que ele quer ter um filho. A gente nem conhece nossas famílias, como é que a gente tá falando de casar. Então você mesma começa a perceber que você precisa ir devagar, porque você precisa conhecer aquela pessoa. Você precisa ter mais cuidado com as suas escolhas. Só que isso só vem com a experiência. Então, para você que tá vivendo isso, o primeiro ponto de partida para sair de uma relação narcisa é se perdoar da culpa de ter caído nela. Se fortalecer como mulher, resgatar os seus valores, os seus limites e buscar atividades para ocupar os espaços que ele ocupava na sua vida. E aí sim, a gente vai começar a se desintoxicar de uma relação como essa. Eu sei que num episódio de pouco mais de 20 minutos não dá para trazer todas as estratégias que eu traria, mas eu vou deixar aqui para você, mulher, que está vivendo o fim de um relacionamento abusivo, tóxico ou com um narcisista, ou percebeu que está nesse lugar e ainda não conseguiu sair, o link do meu curso Mulheres que Superam. Esse curso, ele tem mais de 40 aulas gravadas, exercícios, mais de 100 exercícios, áudios de reprogramação mental, como tem em todos os meus cursos, com foco total em sair de uma relação, lidar com o ego ferido, lidar com o abandono, lidar com a rejeição, a autossabotagem de querer voltar, a falta de empatia e amor próprio para ficar sozinha e resgatar a sua imperatriz, o seu lugar de protagonista da sua história. As mulheres que passaram por esse curso, esse método é maravilhoso. Eu trouxe o que eu vivi nas minhas relações, que eu precisei superar sentimento, que eu precisei superar ausência. Então, eu coloquei nesse curso tudo que eu já vivi e o que eu já vivi com muitas alunas, para literalmente te ajudar. Então, eu tô te dizendo que você entra nesse curso de um jeito e sai de outro, se você fizer, claro, porque pode ser uma ferramenta daquelas que você ouve sem ninguém saber. Não tem grana para fazer mentoria e terapia agora, invista nesse curso. Porque estar numa relação narcisa ou tóxica ou abusiva pode te levar para lugares perigosos demais. Agora, se você quer uma ajuda mais artesanal, vem falar comigo na mentoria que eu posso te ajudar. O mais importante, paciência, empatia e decisão. É isso que você precisa para sair deste lugar. Eu vou deixar o link do curso Mulheres que Superam aqui na descrição desse episódio, para você que está me ouvindo, que achar que é o seu momento, faça alguma coisa por si mesma. Não tenho grana para fazer o curso, maratona os episódios anteriores, que também vai te dar algum respaldo. Claro que diferente, mas vai te ajudar a sair desse lugar de dor. Combinado? Na semana que vem tem mais. Não esquece de espalhar esse episódio por aí e voltar na semana que vem.